A história de um milionário e um mendigo negro que mudaram suas vidas para sempre. As ruas de uma cidade grande estavam repletas de luzes criadas por milionários. Mas Luna, com seus cabelos desgrenhados e olhos grandes como faróis, se movia entre as sombras. A menina de 7 anos tinha a coragem de um leão, mas a fragilidade de uma folha ao vento. Naquele dia, enquanto perambulava por calçadas de mármore e lojas chiques, ela se sentiu invisível, como um espírito na névoa. Os prédios altos e as pessoas apressadas eram comentários distantes sobre uma vida que parecia impossível. Ao passar em frente a um café elegante, seus ouvidos aguçados captaram uma conversa que poderia mudar tudo. 2 homens, com ternos caros e sorrisos traiçoeiros, falavam em voz baixa sobre o iate luxuoso que estava prestes a descer o rio. As palavras cortadas que escapavam de seus lábios eram ameaçadoras. Explodir fim de tudo. No dia da festa, eles, e o coração de Luna disparou. E se eles fizerem isso? O pensamento a consumia, e ela sabia que precisava agir. Sem hesitar, Luna atravessou a rua, desviando de carros. Os motoristas não a viam, mas ela era um trovão prestes a se soltar. No cais, o iate esperava, imponente, como um monstro dormente. Ela chegou a tempo de ver uma família rica prestes a embarcar, sorrisos e gritos de alegria cercando os rostos pálidos. "Esperem!" Ela gritou, a voz fina e determinada superando a música da festa. A família se virou, confusa. "O que há com essa menina?" Um dos homens, elegante e assustado, estranhou sua presença. Luna, com o peito apertado, explicou tudo em meio a soluços. "Graças à sua coragem, o iate foi evacuado a tempo e ninguém se feriu." Mas logo após, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo a terra tremer. A cena se transformou em desespero. Fumaça subindo ao céu, uma nuvem negra engolindo sonhos e a vida que Luna conhecia. Henrique e Clara, um casal que testemunhou o ato heróico da menina, decidiram acolhê-la em sua mansão. Era um lugar grandioso, repleto de brinquedos e risos. Mas Luna se sentia como uma intrusa em um mundo de conto de fadas. Cada canto tinha o cheiro de sonhos, mas também uma tensão sutil, principalmente com César, o sócio de Henrique. Ele tinha olhos frios e um sorriso que não aquecia. Começou a semear dúvidas sobre a lealdade de Luna, criando armadilhas silenciosas e rápidas. Enquanto a casa se tornava um campo de batalha emocional, Luna se perguntava se conseguiria realmente pertencer a esse novo lar. E mesmo com seus próprios medos, sombras do passado voltavam a assombrá-la. Em meio a essas complicações, ela disse: "E agora, a coragem que antes havia salvado vidas poderia ser a única razão para ela não perder tudo novamente. O que ela fará?" A história de Luna apenas começou e seu futuro estava envolto em mistério. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na casa de Henrique e Clara era palpável. Luna se sentia presa em uma teia invisível, cercada por segredos e desconfiança. Os dias passavam em um misto de alegria e ansiedade, enquanto ela tentava entender seu lugar naquela família. À noite,
enquanto a casa mergulhava em silêncio, geralmente só quebrado pelo sussurro da brisa. Luna se sentava no pé da escada, escutando a conversa dos adultos. E então, uma noite, tudo mudou. Ela ouviu uma menção familiar no meio da conversa de Clara e Henrique. Não podemos deixar que ela saiba. É muito perigoso. O coração de Luna pulsou, cada palavra ecoando como um tambor em sua cabeça. Com o peito apertado, ela se aproximou, tentando ouvir melhor. Mas, de repente, a porta se abriu e um homem alto entrou. Era César, com seu olhar frio e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ele parecia envolvido em um segredo que não deveria ser seu. Os planos estão prontos. Ele perguntou, sua voz baixa, como se estivesse conversando sobre negócios, mas havia um tom sinistro que deixava Luna inquieta. O que eles estavam planejando? Não podemos correr riscos. Se a menina descobrir, tudo estará perdido. O nó na garganta de Luna endureceu. Ela deveria saber o que estavam tramando. Naquela semana, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto Luna explorava o sótão da mansão em uma tarde chuvosa, encontrou uma caixa antiga. A poeira e os teores de mistério a chamaram. Quando abriu, ficou paralisada. Dentro dela, fotos e recortes de jornais. Eram imagens de pessoas que pareciam familiares. Pessoas do passado de Clara e Henrique. Mas o que mais a deixou chocada foram as notícias sobre um crime brutal. Um roubo em que várias pessoas morreram. E uma menção a um parceiro chamado César. Ela estava prestes a entender o que estava realmente acontecendo quando ouviu passos no corredor. O chão rangeu sob o peso do que estava prestes a acontecer. Com o coração na boca, Luna fechou a caixa e escondeu-se atrás de uma pilha de caixas empoeiradas. César entrou, seu olhar frio passando pelo espaço, como se estivesse caçando. Eu não posso permitir que essa menina atrapalhe tudo, ele murmurou para si mesmo. Se ela descobrir, não só perderei tudo, mas o tempo que passei aqui terá sido em vão. As palavras de César ecoaram na mente de Luna, e ela sentiu a adrenalina subir. O homem que a acolheu, que parecia amável, estava envolvido em algo terrível. O que ela não sabia é que César já havia notado sua presença. Quando Luna se virou para escapar, ele a viu e sorriu, um sorriso que não trazia conforto. Você está pesquisando, pequena? Ele disse, os olhos brilhando com uma fogueira escura. Está quase na hora de você entender a verdade. E então, antes que ela pudesse gritar, o lugar ao seu redor explodiu em uma luz ofuscante. Uma bomba. O chão tremeu sob seus pés. Luz, fumaça e gritos finalmente se dissipou. Luna se viu na rua, cercada por gente. Aos poucos, as imagens começaram a clarear em sua mente, o que ela acabara de descobrir e o quanto tudo isso poderia ameaçar a vida dela e de sua nova família. A casa, o abrigo que deveria ser seguro, agora estava em ruínas, e César era mais do que um sócio. Ele era uma sombra que pairava sobre ela, pronta para interpretar um papel que ninguém esperava. Enquanto pânico se espalhava ao seu redor, Luna se perguntava: quem realmente era César? E o que isso significava para o futuro dela? Agora, em meio aos gritos e desesperos, Luna estava prestes a cruzar uma linha sem volta, onde cada verdade poderia ser uma armadilha e cada passo um desvio. O que aconteceria a seguir? As perguntas dançavam como espectros ao seu redor, enquanto o novo mundo que ela conhecia desmoronava em pedaços. O caos ao redor de Luna parecia interminável. Gritos misturados ao cheiro de fumaça preenchiam o ar.
Ela olhou para a casa em ruínas, o que deveria ser seu lar, agora se reduzindo a escombros. O que ela faria agora? A adrenalina pulsava em suas veias e a dor da perda já começava a martelar em seu peito. E foi nesse momento de desespero que algo se destacou no meio da multidão. Uma figura conhecida. Era Clara, sua nova mãe adotiva, correndo em direção a uma área afastada, com um olhar aterrorizado. "Clara, o que está acontecendo?" Luna gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. Então, a expressão no rosto de Clara mudou. O medo foi substituído por uma determinação feroz. Ela abriu caminho através da multidão, indo para um canto obscuro da rua. Luna tentou segui-la, as pernas trêmulas sob o peso da incerteza. Mas o que encontrou a fez parar no lugar. César estava lá, encostado em um carro, assistindo à cena como um espectador. Seu olhar era frio e calculador, como se estivesse esperando. Clara se aproximou dele e o que se desenrolou em seguida fez o coração de Luna parar. "Você prometeu!" Clara gritou, sua raiva explodindo. "Você disse que seria seguro!" As palavras ecoaram na mente de Luna. O que estava acontecendo? Quando César virou a cabeça, seus olhos se encontraram com os de Luna. E um sorriso torto surgiu em seu rosto. "Acho que agora você entende, pequena." Ele disse com um tom de quem saboreava cada palavra. Luna se sentiu tonta. O homem que parecia ser uma ameaça, que estava envolvido em algo terrível, agora parecia ter laços profundos com Clara, com sua nova mãe. Havia um segredo tão sombrio entre eles, que a menina não sabia como lidar. Mas o que mais a chocou foi o jeito que Clara olhava para César. Não era apenas raiva, havia algo mais, um entendimento silencioso que a deixou com um nó na garganta. Antes que pudesse processar isso, César olhou para a casa em chamas e disse: "Agora não há mais volta. Tudo foi arruinado por causa dela." Luna se encolheu, seu coração já vulnerável se partindo em 1000 pedaços. "Clara, o que você fez? O que ele quer de você?" "Luna, não!" Clara a ignorou, focando apenas em César. "Eu não vou deixar você fazer isso. Não sou mais sua parceira." O peso das palavras de Clara fez Luna tremer. Clara não estava apenas fugindo da verdade, mas parecia ter servido a César de alguma forma. Os olhares ao redor começaram a se voltar para eles. Murmúrios surgiram e a tensão crescia. Luna sentiu a urgência de saber. "Clara, o que você e César têm a ver com isso?" Mas Clara não respondeu, apenas estreitou os olhos para César, como se estivesse avaliando cada movimento dele. Então, com um gesto brusco, César a agarrou pelo braço. "Precisamos terminar isso agora!" A voz dele era baixa, mas a ameaça latente naquelas palavras congelou Luna. A multidão estava em choque. Alguns chegaram a gritar quando ouviram a conversa. Desesperada, Luna se lembrou de algo. A caixa no sótão. As fotos. A conexão com o passado que Julius não queria que ela descobrisse. E a menção a um crime. Se Clara e César estavam envolvidos em algo tão sombrio, o que isso significava para a vida dela? Um grito estrondoso cortou o ar quando a tensão atingiu o extremo. O carro de César explodiu. Uma onda de calor e luz as atingiu. Clara foi lançada para o chão. Luna observou, paralisada, enquanto o caos reinava mais uma vez. Mas agora estava mais claro do que nunca que Clara não era quem ela pensava que era. E César estava mais perto de um monstro do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a fumaça se dissipava, Luna teve certeza de que tudo mudaria dali em diante.
Ela não estava apenas lutando pela segurança de sua nova família, mas por sua vida. O horror verdadeiro ainda estava por vir. O que mais estava escondido atrás das máscaras que eles usavam? Ela precisava descobrir. E rápido, porque o próximo movimento poderia ser a diferença entre a vida e a morte. E o relógio começava a correr. O caos ao redor de Luna parecia interminável. Gritos misturados ao cheiro de fumaça preenchiam o ar. Ela olhou para a casa em ruínas. O que deveria ser seu lar agora se reduzindo a escombros. O que ela faria agora? A adrenalina pulsava em suas veias e a dor da perda já começava a martelar em seu peito. Enquanto olhava para a destruição, algo a chamou. Uma figura conhecida. Era Clara, sua nova mãe adotiva, correndo em direção a uma área afastada, com um olhar aterrorizado. Clara, o que está acontecendo? Luna gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. Então, a expressão no rosto de Clara mudou. O medo foi substituído por uma determinação feroz. Ela abriu caminho através da multidão, indo para um canto obscuro da rua. Luna tentou segui-la, as pernas trêmulas sob o peso da incerteza. Mas logo encontrou um cenário que a deixou paralisada. César estava lá, encostado em um carro, assistindo a cena como um espectador. Seu olhar era frio e calculador, como se estivesse esperando. Clara se aproximou dele, e o que se desenrolou em seguida fez o coração de Luna parar. Você prometeu! Clara gritou, sua raiva explodindo. Você disse que seria seguro. As palavras ecoaram na mente de Luna. O que estava acontecendo? Quando César virou a cabeça, seus olhos se encontraram com os de Luna, e um sorriso torto surgiu em seu rosto. Acho que agora você entende, pequena, ele disse, com um tom de quem saboreava cada palavra. Luna se sentiu tonta. O homem que parecia ser uma ameaça, que estava envolvido em algo terrível, parecia ter laços profundos com Clara. Havia um segredo tão sombrio entre eles que Luna não sabia como lidar. Mas o que mais a chocou foi o jeito que Clara olhava para César. Não era apenas raiva. Havia algo mais. O entendimento silencioso que a deixou com um nó na garganta. Antes que pudesse processar isso, César olhou para a casa em chamas e disse: agora não há mais volta. Tudo foi arruinado por causa dela. Luna se encolheu, seu coração já vulnerável se partindo em 1000 pedaços. Clara, o que você fez? O que ele quer de você? Luna não. Clara ignorou, focando apenas em César. Eu não vou deixar você fazer isso. Não sou mais tua parceira. O peso das palavras de Clara fez Luna tremer. Clara não estava apenas fugindo da verdade, mas parecia ter servido a César de alguma forma. Então, com um gesto brusco, César a agarrou pelo braço. Precisamos terminar isso agora. A voz dele era baixa, mas a ameaça latente congelou Luna. A multidão estava em choque. Alguns chegaram a gritar quando ouviram a conversa. Desesperada, Luna se lembrou de algo, a caixa no sótão. As fotos, a conexão com o passado que César não queria que ela descobrisse. E a menção ao crime. Se Clara e César estavam envolvidos em algo tão sombrio, o que isso significava para a vida dela? Um grito estrondoso cortou o ar quando a tensão atingiu o extremo. Uma explosão repentina irrompeu de um lado, fazendo todos na multidão se virarem em pânico. Mas não era o carro de César que explodiu. Era a casa. Um fragmento de tijolo voou na direção de Luna, e ela se abaixou. Um frio na espinha. O que significava aquilo? O que aconteceu com os outros na casa?
Assim que a poeira assentou, algo mais chocante fez Luna congelar. Uma figura se levantou dos escombros, uma silhueta familiar e macabra. Era Henrique, mais ferido, mas respirando. Ele olhou diretamente para Luna, com um olhar que misturava raiva e desespero. Por que você não ficou longe disso? Ele gritou, a voz carregada de dor. Se não tivesse se metido... Luna não conseguia entender. O homem que havia acolhido a salvadora estava em seus próprios segredos, e agora os frutos disso estavam expostos. Mas o que Henrique queria dizer? O que mais ele escondia? A multidão começou a se agitar, murmurando e se afastando, enquanto Clara e César trocavam olhares intensos. Um misto de cumplicidade e preocupação. Clara disse algo que fez Henrique parar. Você sabia, não sabia? O plano todo era. As palavras ficaram entaladas na garganta e Luna percebeu que a vida que conhecera estava prestes a desmoronar por completo. No meio daquele caos, a verdade sobre cada um deles estava em jogo. E Luna percebeu. Nada era o que parecia. Porque os segredos que poderiam destruir a todos não estavam apenas escondidos nos escombros, mas dentro deles. A única pergunta que restava era quem realmente era seu inimigo? E onde isso tudo iria parar? Luna estava paralisada, com os olhos fixos em Clara e César, tentando entender o que estava acontecendo. A expressão de Henrique, misturada a dor e raiva, a deixou inquieta. A situação era um caos, e a verdade parecia escorregar através de suas mãos como areia. Era um inferno, e tudo o que a menina queria era segurança. Mas a desconfiança rivalizava com a fumaça que se espalhava do que restava da casa. Você sabia, não sabia? O plano todo era... Clara tentava falar, mas as palavras moravam em sua garganta. O rosto de Henrique se contorceu e ele parecia à beira de um colapso. Por um momento, o tempo parou. A multidão rugia em volta deles, murmúrios e gritos fazendo o ar ficar pesado. Então, um som estrondoso cortou o caos. Era um barulho distante, mas crescente, como se o céu estivesse se abrindo. Todos olharam para cima, e foi então que Luna percebeu. Um helicóptero estava se aproximando, os rotores cortando o ar como uma faca. Luzes brilhantes iluminaram a rua, e logo algo desceu de sua barriga. Não, é um erro! César gritou, o olhar de pânico transparecendo em seu rosto. Luna não entendia. O que ele estava tão desesperado para esconder? O helicóptero pairava e a adrenalina no ar se transformou em puro terror. Um objeto desceu, preso por um cabo. Era uma caixa. Cuidado! Alguém gritou, enquanto a caixa caía como um pedaço de pedra. Luna se encolheu, protegendo o rosto, mas a caixa atingiu o chão com um estrondo surdo, estourando em uma nuvem de fumaça. Então... tudo ficou em silêncio por um breve momento, enquanto a fumaça dançava. E foi ali que tudo virou de cabeça para baixo. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura emergiu. Uma mulher com um olhar familiar. O coração de Luna disparou. Era a avó de Henrique. A mulher que ele havia dito estar em cuidado intensivo. Mas como ela poderia estar aqui? A perplexidade tomou conta de Luna. O que você está fazendo aqui? Gritou Henrique. Mas a resposta veio em segundos, e as palavras dela cortaram o ambiente tenso. Vocês todos precisam entender a verdade, ela começou, a voz atravessando o caos. Clara não está aqui por acaso. O que você fez, Clara, foi em nome da família. As palavras foram como facas, desnudando sentimentos e revelando segredos enterrados. Todos se calaram, a atenção agora presa nela. Família? Luna sussurrou, confusa. Que família? É verdade, Clara murmurou, seus olhos de repente vulneráveis. Fui obrigada a me juntar a eles. Henrique!
Ele não é apenas um dos milionários. Ele faz parte de uma rede que controla tudo aqui. E eu estava infiltrada. O impacto das palavras foi como ser atingido por um ônibus. O choque dilacerou a mente de Luna. Clara estava envolvida em algo tão profundo e sombrio, e ela estava tão perto de confiar nela. Mas havia mais. A avó de Henrique continuou, seus olhos carregados de um peso que nem mesmo a fumaça ao redor poderia dissipar. César não é apenas um sócio. Ele é um líder de uma organização criminosa. E vocês, ela virou-se para a multidão. Todos estão em perigo. A verdade que precisam saber é que todos estão envolvidos. Até mesmo você, Luna. Os murmúrios cresceram. As pessoas começaram a respirar mais rápido, a tensão transformando-se em pânico. Luna olhou para César, cujo sorriso, uma vez ameaçador, agora parecia quase ansioso. Isso não pode sair de nós, ele disse baixinho, como um aviso, e algo nele mudou. Era como se um novo lado estivesse se revelando, e ele estava pronto para explodir. A avó de Henrique foi em direção a César, sua voz profunda ressoando. Sério? Você acha que pode controlar tudo isso? A verdade sempre vem à tona. Nesse momento, algo se partiu. Um dos membros da multidão, uma mulher, gritou: "Essa não é a família que queremos! Que tipo de família é essa?" E então o chão de Luna pareceu desmoronar. O que era um lar, agora mais parecia um labirinto de mistérios profundos e montanhas de mentiras. O que realmente sabiam sobre Henrique? O que sabiam sobre Clara? O que ela havia feito? A inocência de Luna estava em perigo, e os laços que ela pensava serem seguros estavam mais soltos do que ela jamais poderia imaginar. César olhou para Luna, um brilho de algo malicioso nos olhos, e ela sentiu seu coração acelerar. "Ah, Luna, você ainda não sabe de nada! A verdade é mais sombria do que qualquer um pode imaginar!" E no mesmo instante, tudo começou a girar. A multidão estava em histeria. O perigo estava iminente. E Luna se sentiu sozinha, no meio de tudo aquilo. O que aconteceria agora? As peças se moviam, o jogo mudava, mas quem sobreviveria? Ela tinha que descobrir, porque o tempo estava se esgotando. O caos se espalhava como chamas em uma floresta seca. O grito desesperado da mulher reverberava na cabeça de Luna, enquanto ela observava tudo de um lugar afastado da multidão. Clara, César, Henrique, todos cercados por segredos que agora pareciam tombar como as ruínas da casa. O incêndio tomou conta do que um dia foi seu lar e, no meio disso tudo, a verdade estava prestes a ser revelada. O helicóptero pairava sobre eles, com seu barulho ensurdecedor. Luna arfou. O que mais estava por vir? Mas antes que pudesse pensar em escapar, as palavras da avó de Henrique cortaram o ar. "Clara não está aqui por acaso. O que você fez, Clara, foi em nome da família." A palavra família ecoou como um tambor em sua mente. O que ela tinha a ver com tudo isso? A mulher continuou, seu olhar focado em Clara. "Vocês todos precisam entender a verdade." A tensão crescia. As pessoas ao redor se aglomeraram, tentando ouvir. Clara, por sua vez, olhava para a avó com um misto de choque e medo. "O que você está dizendo?" Sua voz tremeu. Em meio ao murmúrio da multidão, de repente César avançou, empurrando a multidão para o lado. "Chega!" gritou.
sua voz cortando o barulho como uma faca. Vocês não sabem com quem estão lidando. O olhar esgazeado e a expressão frenética dele causaram calafrios em Luna. Mas foi então que tudo mudou. Um barulho ecoou, diferente de tudo. O helicóptero fez uma manobra brusca e Luna olhou para cima, apavorada. Um objeto caiu do céu e, em frações de segundo, ela percebeu que não era uma caixa comum. Era algo muito maior. Uma bomba! Não. Quando atingiu o chão, não houve explosão, mas uma nuvem de fumaça e um som surdo que paralisou a todos. A fumaça subiu como uma cortina e logo uma figura monstruosa surgiu. Era um homem alto, encapuzado, que parecia ter saído de um pesadelo. O coração de Luna disparou. Ele olhou diretamente para Clara e o resto da multidão recuou, temendo ser atingido. Você não deveria ter voltado, ele disse com uma voz profunda que parecia vir das profundezas do inferno. Luna congelou. Quem era ele? O homem apontou para Clara, com a mão tremendo de raiva. Clara parecia identificar o homem. Miguel, seu grito parecia mais um lamento do que uma pronúncia de um nome. O que isso significava? Que tipo de história envolvia esse homem, esse passado? Você me traiu, Clara, por isso ele está aqui. Ele rosnou, e logo a realidade atingiu Luna como um soco no estômago. Essa não é apenas uma história de dinheiro. É mais profundo que isso. É sobre nossa vida. A multidão agora estava em um frenesi. Olhos arregalados, bocas abertas. As revelações dançavam no ar como as chamas da casa em chamas. O que significava tudo aquilo para Luna? O que ela realmente sabia sobre Clara, sobre Henrique, sobre César? E então, enquanto a fumaça ao redor começava a se dissipar, Miguel se virou para Luna, como se a visse pela primeira vez. Você é a chave. Ele não estava falando sobre segredos ou dinheiro. Havia algo mais profundo. A sua vida, tudo isso estava planejado antes mesmo de você nascer. Nesse momento, Luna sentiu um pequeno desvio na realidade. A única certeza que ela tinha até então se desfez, como poeira ao vento. O que Miguel sabia que ela não sabia? A pergunta ecoava na mente dela enquanto um novo caos se desenrolava ao seu redor. A multidão gritou. Os olhares de Clara e Henrique se cruzaram em um silêncio, enquanto as peças desse quebra-cabeça começavam a se mover de forma alarmante. A verdade finalmente começava a emergir. Mas que verdade era essa? E com tudo girando ao seu redor, Luna percebeu que em um piscar de olhos, sua vida havia mudado para sempre. O caos se espalhava como chamas em uma floresta seca. O grito desesperado da mulher reverberava na cabeça de Luna, enquanto ela observava tudo de um lugar afastado da multidão. Clara, César, Henrique, todos cercados por segredos que agora pareciam tombar como as ruínas da casa. O incêndio tomou conta do que um dia foi seu lar, e no meio disso tudo, a verdade estava prestes a ser revelada. Você é a chave, Miguel disse, olhando nos olhos de Luna. A confusão a tomou de assalto. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, enquanto ela tentava juntar os pedaços. A pressão estava insuportável. O que Miguel sabia que ela não sabia? Antes que pudesse responder, algo explosivo aconteceu. Nesse momento, um grupo de homens de terno escuro apareceu, surgindo das sombras como sombras aladas. Um deles, com um rosto conhecido, era o que Luna nunca esperaria ver ali. Jorge, o antigo chefe de César. A multidão ficou em choque. O que ele estava fazendo ali?
Jorge se aproximou de César com um olhar furioso. Você é um incompetente. Eu deixei claro que Clara deveria ser protegida. Agora você comprometeu tudo, rosnou. Luna não conseguia acreditar. Quem era Jorge para Clara? A voz dele cortava o ar como uma faca, e a tensão subia como a fumaça da casa que ardia. Eu não permitirei que você a leve, César gritou de volta. Seus olhos se encandeciam de ódio. Mas a presença de Jorge parecia ter mudado a atmosfera. As pessoas começaram a se afastar, e um sussurro inquieto percorreu a multidão. Henrique, ferido, lutando para se levantar, olhou para Jorge e gritou: Você não pode fazer isso! Clara não é sua! A vida dela não pertence a vocês! Luna sentiu um nó na garganta. Cada palavra dele pesava como chumbo. E você acha que pode protegê-la? Você está no meio de algo que não entende. Jorge retrucou. O desprezo na voz dele era palpável. Clara olhou para Luna. Seus olhos pareciam implorar por compreensão. É verdade, Luna. Eu estava infiltrada, mas nunca quis fazer mal a você. Um boom repentino fez todo mundo saltar. O que quer que estivesse prestes a acontecer estava se aproximando rapidamente. O helicóptero ao fundo aumentou o barulho, seus rotores cortando o ar como lâminas. Jorge olhou para cima e gritou: Corra! Eles estão chegando! A urgência era palpável. A multidão começou a se mover em uma direção oposta. Mas Luna estava paralisada, absorvendo tudo. Quem está chegando? Questionou, mas o caos ao redor fez sua voz se perder. O que estava acontecendo? No meio da tão esperada fuga, Clara avançou e agarrou o braço de Luna, um olhar feroz nos olhos. Você precisa ir com eles. Eles não podem te pegar. Eu não posso deixar que você faça parte disso. O coração de Luna disparou. Do que você está falando? O que está acontecendo? Mas Clara não tinha tempo de responder. Juntou-se a César e os dois começaram a afastar a crowd. As coisas estavam mudando com tanta rapidez que Luna não sabia em quem confiar. Ela olhou para Henrique e Miguel, em busca de respostas, mas encontrou só desespero. E então, um grito cortante a fez olhar para o céu. Um objeto estranho descendia. Não era um helicóptero, mas algo muito mais ameaçador. Uma fumaça escura cercou a área e, de repente, um disparo ecoou. Uma bala atingiu um dos homens e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que estava acontecendo? Luna olhou para Clara, agora com expressão serena, mas ao mesmo tempo determinada. Eu te amo, Luna! Ela gritou antes que Jorge a puxasse para longe. Amor? Aquilo não fazia sentido. O mundo dela estava desmoronando. E Clara, a mulher que parecia sua salvadora, agora estava envolta em sombras profundas. O que mais ela poderia estar escondendo? E com aquele disparo, tudo parecia questionável. As últimas palavras de Clara ressoavam na mente de Luna, enquanto tentava encontrar uma saída do mar de pessoas em pânico. Eu não vou deixar que você faça parte disso. O que exatamente era isso? E quem seriam os verdadeiros aliados e inimigos? O tempo estava se esgotando. Luna foi jogada para o lado, e o último visão que teve de Clara foi ela sendo levada por Jorge e César, como se estivesse sendo arrancada de um sonho. A vida que conheceu desmoronava, e a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar de forma que ela jamais poderia imaginar. Quem realmente estava no controle? E quais segredos ainda estavam enterrados sob as cinzas daquela casa de família? O caos se espalhava como chamas em uma floresta seca. O grito desesperado da mulher reverberava na cabeça de Luna, enquanto ela assistia de um canto,
seu coração batendo descontrolado. Olhos medrosos, passos apressados. A multidão voltava-se, mas ela estava paralisada. Clara, César, Henrique, todos mergulhados em segredos que agora pareciam tombar junto com a casa em chamas. Tudo que Luna tinha conhecido, tudo que a fazia sentir-se segura, estava se desmoronando. Então, o helicóptero zuniu mais alto, e o barulho fez o chão tremer sob seus pés. Luna olhou para cima e seus olhos se arregalaram. Um objeto descia rapidamente. Não era uma bomba, mas parecia um disco voador. Era uma figura envolta em fumaça, como uma capa escura que balançava ao vento. Quando finalmente tocou o chão, a multidão se afastou em pânico. Era uma mulher. Os olhares se fixaram nela. Um silêncio mortal tomou conta da cena. Luna reconheceu o rosto. Era a avó de Henrique, mas ela estava diferente. O olhar que antes era gentil, agora exibia uma frieza assustadora. "O que você está fazendo aqui?" Henrique gritou, sua voz reflexiva e desesperada. "Fiz o que precisava ser feito", ela disse, com um tom que cortava o ar. "E é hora de você saber a verdade, Henrique." Todos estavam paralisados e a atenção se voltou completamente para a avó. "Você e Clara não são quem pensam que são. Para mim, apenas mostraram quão frágil sua lealdade realmente é." Luna não conseguia processar. O que ela estava dizendo fazia algum sentido? Um nó se formou em sua garganta enquanto a tensão aumentava. Clara olhou para a avó como se estivesse prestes a dizer algo, mas não conseguiu. Tudo o que Luna queria era entender, mas a confusão a cercava como uma tempestade. E então, um grito cortou a multidão. Era um homem desconhecido, aparecendo do nada. Ele segurava um objeto brilhante, apontando para o céu. "Você não pode fazer isso!" gritou, sua raiva evidente. "Ela não é sua!" A fuga já estava em andamento. Os olhares se transformaram em espelhos de desconfiança e medo. A avó de Henrique virou-se para o homem. "Você não deveria estar aqui, Ricardo. Não agora." Os murmúrios aumentaram. Ricardo? O nome tornou-se uma arma. O que estava acontecendo? A confusão de Luna virou desespero. Então, ela reconheceu um detalhe. O objeto que o homem segurava era uma gravação, a pista para tudo o que estava acontecendo. "Isso é um erro. A verdade nunca foi revelada", Ricardo gritou, mas as palavras se perdiam em meio ao caos. Ele começou a se aproximar da avó e Luna se sentiu estranha, um arrepio subiu pela espinha. O traçado de todos ali estava surgindo. A avó de Henrique olhou para Luna. Você foi o catalisador. Você era a chave para tudo isso." Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Catálogo? O que ela queria dizer? Ricardo virou-se e disparou em direção à avó. "Cale a boca! Você não entende que está colocando a vida dela em risco!" E, de repente, tudo aconteceu de uma vez. A multidão se desfez em gritos e empurrões. O objeto que Ricardo segurava, uma gravação, caiu e se estilhaçou ao chão. A visão desse estilhaço significava uma quebra na continuidade, uma lembrança que jamais deveria ser exposta. "Não, não faça isso!" gritou Clara. Mas era tarde demais. A avó de Henrique, com um olhar fulminante, pegou os pedaços da gravação e, em um movimento rápido, mostrou à multidão. O que estava gravado ali mudaria tudo. Luna respirou fundo, seu mundo começando a se desintegrar. O que mais estava escondido? A verdade estava sobrescrevendo suas memórias, retalhando seus laços de confiança. As devastações dos laços familiares não poderiam ser mais evidentes. Quem realmente era Clara?
E quem era Henrique de fato? Entre os sussurros e os gritos, Luna sentiu a urgência crescer. O que ela faria a seguir? As peças do quebra-cabeça que ela pensava terem se encaixado estavam sendo jogadas ao vento, e tudo o que restava era um profundo mistério pairando ao seu redor. O barulho na multidão parecia ensurdecedor, e todos os olhares estavam fixos na avó de Henrique, como se ela fosse o único farol em meio à escuridão. A tensão era palpável. As palavras dela reverberavam, prometendo uma revelação que mudaria tudo. Mas antes que qualquer um pudesse processar a gravidade da situação, uma nova voz cortou o ar. Você não pode fazer isso, avó! Uma garota alta, com cabelo cacheado e olhos fixos num brilho desafiador, emergiu do fundo da multidão. É a Luísa, a irmã de Clara. Ninguém sabia que ela estava ali. O choque estampado nos rostos das pessoas era quase tangível. O que Luísa tinha a ver com tudo isso? Você não deveria estar aqui! Henrique exclamou, o tom de incredulidade se misturando à frustração. Luísa olhou para ele, a determinação em seu olhar trazendo um arrepio a todos ao redor. E por que não? Eu tenho tanto direito de saber a verdade quanto você. Era como se ela tivesse acendido uma chama no coração da multidão. Enquanto isso, a avó começou a balançar a cabeça. Você não entende, Luísa. Isso é maior do que nós, mais perigoso do que você pode imaginar. Mas Luísa não recuou. Perigoso? Como se tudo isso já não fosse perigoso o suficiente. Seu rosto estava vermelho, a voz forte, engolindo o medo que tentava dominar a cena. Neste instante, algo inesperado aconteceu. O céu, até então limpo, escureceu de repente. Nuvens pesadas se formaram e antes que alguém pudesse reagir, um trovão ressoou, seguido de um clarão ofuscante. No segundo seguinte, um jato de luz atravessou o espaço, atingindo a avó de Henrique e Luísa. A multidão gritou e Luna, assustada, se encolheu. Mas, algo mais profundo, uma conexão. Todos pareciam paralisar em espera. Quando a luz finalmente se dissipou, o ar ficou pesado, com um novo pressentimento. Luísa se encontrou no chão, mas não estava sozinha. A avó de Henrique também caiu ao lado dela. As expressões traziam confusão, mas uma delas era completamente diferente. O corpo da avó começou a tremer, como se algo estivesse se desenrolando dentro dela. E então, com um gesto, ela ergueu a mão. Não, não, murmurou, mas havia um brilho sinistro em seus olhos que agora pareciam vazios. E então um riso ecoou, um riso grotesco que fez muitos na multidão recuarem. Era César. Ele se aproximou com um sarcástico sorriso satisfeito. Vocês nunca entenderão, não é? Isso foi apenas o começo. Ele olhou para Luísa e a avó, sua presença sombria envolvendo a cena. Essa não era sua avó, Henrique. Estava na hora de você saber. Luna piscou, tentando processar as palavras. A avó de Henrique não era quem pensava ser? O que isso significava para ela? Para todos? Todo relacionamento construído em um único ato se desfazia como areia entre os dedos. A multidão murmurou em choque. Muitos começaram a buscar uma saída, enquanto outros apenas observavam. Eu não... Henrique balbuciou, sua expressão transformando-se de incredulidade para terror. O que mais estava sendo revelado nesse cenário de devastações? O passado estava vindo à tona, mas não era o passado que todos esperavam. A familiaridade de César,
Sua conexão com tudo aquilo agora parecia uma armadilha muito mais profunda do que qualquer um havia compreendido. E no meio da confusão, Luísa levantou-se lentamente, um sorriso trágico se formando em seus lábios. Você não deveria ter voltado, avó. A frase pesou como chumbo no peito de Luna. Havia algo muito mais profundo em jogo, um segredo guardado por anos, algo que poderia arruinar tudo, não só para eles, mas para todos ao redor. E enquanto a multidão parecia se desfazer, Luna sentiu um nó na garganta. A vida dela estava prestes a tomar outro rumo. Mais uma vez. O que mais os laços familiares escondiam? O passado estava voltando, e com ele, a maldição. O que aconteceria agora? A verdade começava a emergir das sombras, e o futuro de Luna parecia mais incerto do que nunca. A tensão no ar parecia elétrico, enquanto a avó de Henrique e Luísa se recuperavam do choque. A multidão estava em estado de pânico, mas Luna se sentiu estranhamente calma. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Vocês não entenderam ainda? Miguel gritou, sua voz ecoando em meio ao caos. A vida de Clara foi toda manipulada. O que essa família realmente representa? Luísa foi rápida em interrompê-lo. Você só quer confundir ainda mais tudo isso. A avó de Henrique cerrava os dentes, dando um passo à frente, sua determinação emergindo das cinzas da confusão. Aprendam, esta é uma linha do tempo que não pode ser desfeita. Clara, você não pode correr de quem você realmente é. Luna observava, seu coração pulsando. As palavras da avó reverberavam em sua mente. Quem sou eu? O que está acontecendo? O pânico poderia tomá-la, mas havia uma centelha de esperança. Se as verdades estavam sendo expostas, talvez ela pudesse reivindicar sua própria história. Clara olhou para Luna, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu lutei por você, sempre quis proteger você, mesmo que isso significasse me distanciar. Proteger? Henrique disparou. Você se afastou de nós. Você se tornou parte de tudo isso. Nesse momento, o helicóptero se afastou, mas o som ainda reverberava entre eles. Então, como se algo tivesse se quebrado, um grupo de homens encapuzados surgiu da multidão. A atmosfera tornou-se tensa. Estamos aqui para levar todos vocês, um deles anunciou. E a adrenalina fez Luna sentir que a vida dela estava prestes a mudar mais uma vez. Não podemos permitir que isso aconteça de novo. Jorge gritou, sua voz preenchendo o espaço. Vocês não sabem do que são capazes. E foi numa fração de segundos que a verdade reside na confiança quebrada. Não sou sua inimiga, Luísa disse, sua voz elevada e cheia de resolução. Estamos todos juntos nisso. Por que não podemos nos unir? Mas a pergunta pairou no ar. Seria possível? No meio das emoções conflitantes, Luna encontrou coragem. Se somos uma família, devemos enfrentar isso juntos. O ambiente refletia seu chamado. Os homens encapuzados hesitaram. As famílias se uniram. E Luna sentiu que, mesmo em meio ao horror, a ideia de união começava a florescer. Era uma fagulha, mas era o que tinham. Miguel se adiantou e segurou Luísa pela mão, como se esse gesto pudesse significar a esperança. A avó de Henrique, ainda em estado de choque, finalmente sussurrou. Você sempre foi a resposta, Clara. O espelho da verdade. E Luna é o futuro. Com isso, a tensão começou a dissipar, como a fumaça de um fogo que finalmente se acalma.
Miguel olhou para os homens encapuzados. Vão embora! Estamos prontos para lidar com os nossos fantasmas de frente. E, para espanto de todos, muitos deles recuaram, permitindo que o grupo respirasse. Enquanto a multidão perambulava lentamente, o impacto do que aconteceu começava a se instalar. A sobrevivência de cada um deles dependia de novos laços, novas histórias. Luna sentiu a determinação crescer. Seria uma nova era, onde a verdade precisa prevalecer e a injustiça ser confrontada. Mas as perguntas no fundo de sua mente persistiram. O que realmente aguardava todos eles? Olhando para o céu, uma nuvem escura flutuava. A sensação de que a luta não estava terminada pairava no ar. E Luna sabia, de alguma forma, que esse não era o fim, mas sim o começo de uma jornada. E agora, antes de encerrar, me deixe falar algo importante. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. A chance de acompanhar essa trama vibrante só depende de você. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este encerramento. Fazendo isso, você mostra que é parte dessa comunidade única e que seu apoio faz a diferença. Vamos juntos!